Boa noite, galera. Poder da História no ar, chegando para vocês nesse domingo. Tô aqui com meu parceiro, Augusto. Oh, desculpa, na verdade ele não vai estar hoje. É como dei de lado hoje. Na verdade, desculpa aí. Thiago Santos, tá aqui com Thiago Oliveira tá aqui comigo. Hoje o nosso time aqui desfalcado, como vocês podem ver, nosso colaborador aqui, Augusto, não vai poder estar aqui, pelo menos não até esse momento, mas vamos tocar o barco aqui. Importante é você estar aqui com a gente hoje. Já vamos tocar nesse assunto, um assunto hoje bem interessante para vocês aí que têm filhos. Necessário. E necessário também. Levar um pouco de conhecimento também para esse povo, né? Vamos agradecer aqui a galera que dá uma força aqui pra gente aqui, todos os nossos domingos. Grupo Innovation Soluções, você que tem aí o seu negócio, precisa de uma inovação, automação, Innovation Soluções, o link vai estar aqui no vídeo, é só clicar, já vai cair na página deles aí, poder fazer esse orçamento. Também chegando aí em janeiro, na verdade já estamos em fevereiro, chegando quase março, e se você ainda não comprou a sua viagem aí, dá o @RobsonNakani, também vamos estar deixando aqui o contato dele, o WhatsApp dele está aqui na tela, aqui, para você fazer o seu pacote, cruzeiros, passagens aéreas, tudo aí com o homem, Robson Nakani. E suplementos, vitaminas, você já sabe, é com o Coach Misael, www.coachmisael.com.br. Vitaminas, suplementos, tudo aí para você manter aquele físico bonito desse verãozão que tá aí, que hoje tava daquele jeito. Meu Deus do céu, 58 graus aqui em São Paulo. Dog Center Ipiranga, você que tem aí o seu pet, Dog Center Ipiranga, veterinário, banho, tosa, tudo aí com o Dog Center Ipiranga. E para fechar, bar, na verdade não é bar, é uma padaria e restaurante Caldas. Aí, se eu não me engano, na verdade não me engano não. Toda quarta-feira, todo sábado, tem aquela feijoada, você que gosta. Eu recomendo, hein? É só encostar na padaria Caldas, padaria, restaurante. Fica ali, ali do lado do mercadinho ali, todo mundo conhece, bem conhecida em Carapicuíba. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado especial, na verdade, um casal. Uhum. Estamos aqui com o Alexandre e a Kelly, que são pais aí do Luigi, uma criança aí que tem autismo. Então a gente vai estar levando um pouco para vocês desse assunto hoje, mas eu vou pedir para eles primeiro se apresentarem aqui, para estar mostrando para vocês um pouco da história deles também, poder a gente conhecer. Alexandre e Kelly, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra receber vocês aqui para esse assunto tão necessário. Eu que agradeço aí pelo convite. Não é fácil, né, hoje esse tema e assim para público, porque encontra-se uma certa dificuldade, né? Então parabéns para vocês, porque é um assunto de extrema importância, é o nosso futuro, né? Depois eu vou falar para vocês aqui em números, né, de autismo no Brasil e como esse número está crescendo, não só aqui, mas no mundo inteiro. E vocês vão entender o porquê que eu disse da questão do futuro. O autismo, ele realmente hoje expandiu muito e, assim, é difícil pra gente como pais, né, como outros pais aí, entender o que está acontecendo. A gente, né, hoje existem vários estudos que não sabem apontar de onde está vindo esse número tão alto de autismo pelo mundo aí. Várias pesquisas aí sendo feitas, mas o importante é isso aí, é o convite de vocês, é a gente poder expor aquilo que a gente passa no dia a dia, né? E principalmente a inclusão das pessoas que não têm, que têm crianças típicas, entender as atípicas por aí. Kelly. Olá, quero agradecer também, tá, pelo convite, porque realmente a gente não tem esse espaço tão fácil assim, né? Infelizmente não há muito interesse, por enquanto. A sociedade precisa de mais pessoas como vocês, né? Com esse interesse de levar o conhecimento. Isso é muito importante. Parabéns. Obrigado. Pela atitude de vocês, eu acho que isso é muito importante. E tô aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem e também para falar um pouco, né, do que a gente passa, que nem o meu marido falou, para poder levar o conhecimento
para cada um que estiver assistindo aqui, que eles passam também todo o que eles escutarem aqui, que eles repassem isso daí para levar para as mães típicas, né? Porque só as mães atípicas tá realmente difícil, porque nós temos grupos de mães atípicas, mas infelizmente nossa força ainda não chegou, né, num patamar assim que faz a diferença, mas que tá tendo muitas crianças que tá precisando desse apoio, tá. Inclusive as professoras, as escolas estão precisando desse apoio, né, dos prefeitos, do governo. Então, assim, envolve muita situação difícil aí da gente conseguir levar esse conhecimento. Então, por isso que eu estou agradecendo tanto por vocês, por esse programa, né? Nós que agradecemos. Nós somos pais também, né? Então, Sim. a gente não sabe o dia de amanhã, embora não queremos mais ter filhos, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? E como pais típicos, tem as nossas dificuldades, as nossas, né? As lutas que já são as lutas normais. que nós temos, Que não são Dia a poucas. são atípicos, Sim. né? Acredito que deva ser um pouco mais complicado, mas é necessário falar sobre esse assunto. E eu já quero começar com talvez o impacto maior, que seja descobrir ali ou perceber que o seu filho tem esse problema, né? Mas você descobre essa condição. Mas como que é, se vocês descobriram por vocês mesmos, ou se de repente alguém alertou vocês, não sei, uma escola, uma creche, como que foi esse impacto de receber essa notícia que talvez seja um momento que talvez ninguém esteja esperando, e como os pais podem se preparar daqui para frente, né, a gente levando um pouco de conhecimento, para se preparar melhor para receber um diagnóstico desse, e estar preparado para que não seja mais tão difícil, que seja mais fácil passar por esse caminho, por esse processo, mas que seja mais calmo. Agora que vocês podem explicar para quem está nos assistindo um pouquinho de como vocês receberam e como vocês estão lidando com esse assunto. No início, né, quando o Luigi era pequeno, tudo que ele fazia nós achávamos bonitinho, né? Porque ele era hiper inteligente, né? Fora da curva. Fazia coisas assim que deixava a gente de boca aberta. Mas já dava os sinais, né? Ele já tinha, desde bebê, por exemplo, ele não andava de cadeirinha. A Kelly colocava ele na cadeirinha do carro, esse moleque chorava, mas de perder o fôlego. Por várias vezes ela tinha que parar o carro para poder acudir, porque ele ficava... Ele perdia o fôlego chorando, não era comum. Né? Então, mas até então nós achávamos que era uma coisa de bebê, uma coisa de criança, e que não seria nada anormal, né? Fora da normalidade. Os problemas começaram realmente quando ele começou a ir para a escola, né? Quando ele começou a interagir com outras crianças da mesma idade. É ali que começaram os grandes problemas. Porque ele não conseguia socializar com as crianças da mesma idade, né? Ele estava em uma escola aqui no centro da cidade, que no primeiro ano, amor, que ele ia pro 5º ano, né? Que ele fugia da sala e ia pro 5º ano, não é isso? Ele estava no primeiro ano. No primeiro ano. Só que, na verdade, ele não fugia, né, amor? É que a professora chegava a um ponto, ele falava, não quero mais fazer, porque sobrecarregava, o barulho sobrecarregava demais a mente dele. Então, ele não sabe, o autista, ele não sabe explicar, principalmente no primeiro ano, né? Então, o que ele fazia? Ele falava, chega, não quero mais. Ele tinha dores, assim, no pulso, ele não sabia explicar, mas, na verdade, também vinha do autismo. A parte da motricidade dele, fina, tudo, tinha comprometimento também. Ele não abria e fechava a mão direito quando acordava, depois voltava ao normal. Era bem perceptível, a gente não percebia isso. Falava, mas por que tem isso? Daqui a pouco ficava bem. Então, a professora não entendia por que ele não queria ficar sentado, igual todo mundo estava. E aí, que chegava um ponto que ele fazia o que ele queria, ela falava isso pra mim, e depois ela falava, ele entende tudo, ele faz até onde ele quer, e depois ele sai daqui e fica correndo no corredor, pra lá e pra cá, os outros também querem fazer igual, o que eu faço com ele?
Aí eu falei, eu tentava entender, mas não entendia nada. Aí até que um dia ele estava com a gente assistindo um programa e ele começou a responder o que estava ali na televisão, né? Passando, e meu marido falou, como que você sabe isso? Sobre os neurônios, né? É verdade. Aí como que você está sabendo disso? Quantos anos ele tinha nessa época aí? Ele tinha 6. Aí eu falei assim, ele falava de tudo, porque com 6 meses ele falou até papai, primeiro. Então assim, ele não é não verbal, ele é verbal, ele é autista verbal, então fica mais difícil ainda das pessoas respeitarem isso, porque fala, poxa, se ele fala, ele é inteligente, ele tá fazendo graça, ele tá com birra, ele não tá querendo obedecer por isso. Você mima, né? Você mima. Nós escutamos isso da diretora, de uma das diretoras, né, que ele passou por 4 escolas, e até que ficar nessa daqui, né, que ele tá até agora. Mas nesse dia, o Alexandre falou, como assim você sabe isso? Não é possível. Aí ele começou a explicar tudo sobre várias coisas do corpo, tal, da mente e tal. E aí ele pegou e falou, estranho. Ele falou, não, é que eu fico lá no 5º ano. E lá a professora ensina. Aí eu falei, 5º ano? Como assim você fica no 5º ano? Ninguém me falou isso. Fui na escola e tal, depois eu falei assim, não, na verdade, é que ele sai ali, andando ali, e a professora acha ele bonitinho, pequenininho, tá? Vem aqui comigo. Aí leva ele pra outra sala, porque daí ele fica tranquilo. Lá ele fica quieto. Aqui ele não fica com os pares. Lá ele fica quieto. Daí a professora fica lá com ele. Acho que ele gosta mais daquela professora, por isso. E nessa ele estava pegando tudo que estava passando lá. O que estava sendo aplicado o conteúdo para os alunos, ele estava começando a entender o que estava acontecendo. E ele lá, com pessoas maiores, ele ficava melhor. Até hoje ele é assim. Ele tem os amigos dele e tudo, mas quando a gente sai assim, ele se socializa super bem com o adulto. Agora, com criança da idade dele, não bate as ideias. Tá bem, daqui a pouco não estava mais, porque esse ano ele tá muito bem. Graças a Deus. Já vai evoluindo. Esse é um ponto principal, a questão da evolução, né? Quanto a sua pergunta do impacto, né? A partir desse momento, nós começamos a levar ele em psiquiatra, neuropsicólogo, psicólogo, e começamos a correr atrás. Quando veio a notícia, né, do autismo dele, nós recebemos até que bem, né, essa parte. Agora, a família né, já teve alguns pontos, por exemplo, né, de alguns familiares falarem, não, vocês não, levem outro, tá errado isso aí. Não é isso, né? Ele não tem autismo, nada. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E a gente falando, não, mas... Ele tem, saiu no diagnóstico, tá aqui o diagnóstico. Não dá pra ir contra, né? Não tem, são profissionais que fizeram testes com ele, né? E profissionais. E não foi só um, né, amor? Foi primeiro o psiquiatra deu a neuropsicóloga. Doutora Regiane, neuropsicóloga. Isso. Depois, o doutor Glauco aí entra a outra questão, né? Neurologista, médico, assinou o laudo. Isso. Também concordando com a neuropsicóloga, porque ela que monta o teste do DSM-5, né? Hoje é DSM-5, acho que era 4, né, na época. E o médico assina junto. Então, o doutor viu todinho o diagnóstico dele, o laudo dele é imenso, né, porque ela é muito detalhista, essa doutora, ela realmente, ela é fantástica, né, por isso que nós estamos com ela até hoje, doutora Regiane Neves, aqui de Osasco, mas ela é super conhecida, um currículo, assim, abençoado, né, pois vocês podem até procurar conhecer, que pode indicar, tranquilo, porque eu assino embaixo, e daí, no caso... Aí nessa parte do receber, né, bem o diagnóstico, na verdade, para mim foi até, na época foi um choque meio que ao contrário, né? Por quê? Porque eu antes era mais enérgico com ele. Quando ele fazia as artes, eu repreendia, aquele papel do pai, né? Não, você não vai fazer, não bater, nada disso. Mas eu era muito mais enérgico nessa questão. A partir desse momento, até um dia comentei com ela, me caiu a ficha. Eu falei, poxa, peraí,
eu não posso ser assim, porque se eu for assim, eu vou acabar atrapalhando o futuro dele, porque é a primeira preocupação que vem na cabeça dos nossos, né, dos pais, né? Exatamente. Quanto ao futuro dos nossos Sim. filhos, né? A gente quer que eles sigam um caminho correto, que eles vão para a escola, depois faculdade, arrumem um bom relacionamento. É isso, Na né? verdade, a gente quer que eles sejam como a gente foi, né? Exato, Exatamente. vai, né? Nossas raízes, né? E segue a Exatamente. vida bem, né? E ali, aquele momento, eu tomei aquela pancada, né? Falei, caramba, eu vou ter que ser enérgico no momento certo, mas eu tenho que tirar um pouco o pé e começar a entender melhor ele, né? Quais são os problemas e dificuldades para eu poder ajudá-lo, na verdade. E não, né, ser o pai mais bravo, mais rígido. Parar por aí. Então, Sim. desse momento em diante, eu tirei meu pé e eu aceitei ajudá-los. E eu já tive casos, por exemplo, né, teve um caso de uma amiga que trabalhava conosco lá, que ela escutava eu falar do Luigi, das atitudes que o Luigi tinha. E uma vez ela me chamou de canto e falou pra mim, Ale, eu estou vendo o meu filho no seu. E eu já achava que ele era diferente, né? E aí eu comecei a perguntar pra ela, falei, mas como ele age? E aí ela começou a me contar, poxa, do nada ele começou a falar em alemão. Quem que entende alemão? Quem que fala, né? Cara, Do nada. Imagina seu filho pequenininho começou eles a falar. moraram um tempo na Turquia, porque o marido dela era jogador de futebol, jogava lá na Turquia. E então eles aprenderam muito bem o inglês e a língua de lá. Mas o alemão ninguém sabia falar, e o menino só estava falando em alemão. E eu comecei a fazer perguntas, mas ele tem interesses por coisas incomuns? Ela falou, o quarto dele é de astronauta. Ele gosta de nave espacial, ele tem um globo no quarto dele. Eu falei, e como é na escola, né? A atitude dele na escola, que de jeito nenhum, ele não quer falar com ninguém da idade dele e tal. Aí eu falei, olha, eu vou te dar um conselho. Fale com a minha esposa. Joguei com aquele. Porque a gente já tava há uns 2 anos já, né? Nessa vida nessa luta aí. De tentar entender, entrar nesse mundo, né? Daí eu já tava um pouco melhor do que no comecinho, né? E aí pegamos o diagnóstico. Foi. E aí a Kelly começou a conversar muito com ela, né? E aí indicou a doutora Regiane, levou na doutora Regiane, diagnóstico, autismo. E aí ela teve um outro problema. O pai não aceitou. Né? O marido dela não aceitou. Na época ela chegou falando, poxa, ele não aceitou. Eu falei, mas não tem isso, ele não tem... Se ele quer ajudar o filho dele, ele tem que aceitar. Porque a família dele também não aceita. As falei, pessoas se preocupam muito com o que a família vai pegar. Isso pra tudo. O pai é ele. Né? Então, nesse momento, ele tem que abraçar a causa para ele e, desculpa, quem quiser pensar, pense do seu jeito, ponto final. Agora, ele precisa aceitar isso para poder ajudar o menino, ponto final. Eu falei, olha, e depois eu vou encontrá-lo e eu vou falar para ele, né? E até alguns dias depois, acabei encontrando ele, chamei ele de canto e falei, olha, cara, aceita, porque é só assim que você vai conseguir ajudar teu filho, né? Então, hoje eles aceitaram, ele aceitou, ele ficou meio, poxa, mas não parece. Falei, cara, mas o problema não é físico, ele não é aparente, ele tem um problema que é escondido, na verdade, né? Nós ele não vai somos essa capa, né? Ele Nós vai somos aparecer com as outras coisas por atitudes dele, né? E você tem que ajudar, porque é o futuro dele. Você já fez o seu. Você já formou tua família. E a dele? Falei, vai ser assim o resto da vida? Ele não vai ter socialização com ninguém? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai namorar? Né? Como é que ele vai se comportar lá na frente, dentro de uma faculdade ou dentro de um colégio? Então,
Sem faça apoio é seu difícil, papel. né? né? E aí, graças a Deus, hoje, né? Eu ainda tenho bastante contato com eles. Graças a Deus, hoje o menino também evoluiu muito. Passou, né, essa fase. Mas é um dos casos que a gente ouve que, primeiro, o cara não aceitou. Ele não acreditava E naquilo. falando em preconceito, que é o que vocês falassem, alguns, né, que não dá pra mencionar todos. Não só do Luigi, mas de vocês como pais também, porque acredito que deva ser difícil, questão de convite familiar. E a gente sabe como alguns familiares tratam a gente quando uma criança é mais, né? A gente que é típico já às vezes sofre com convite, não vamos chamar pra ir ali porque a criança mexe em tudo, a criança faz isso, faz aquilo, e vocês? Já sofreram algum preconceito também? Sofremos, mas com a família, para convites, não. Assim, sempre convidaram, sempre quiseram estar perto, mas, assim, quando estava lá no meio da família, aí tem mais criança. Aí tinha confusão, tinha conflitos, tinha. Então, sempre era o Luigi o problema, né? Porque o Luigi não tinha filtro, né? Então, ele, se tivesse que falar qualquer coisa, ele falava. E as outras crianças já têm mais jogo de cintura. Eles têm um cérebro mais flexível e o Luigi tem um cérebro rígido. Então, era mais ainda, né? Hoje ele tá bem evoluído por conta das terapias que ele faz, né? Mas na época não tinha tanta terapia ainda que ele fazia. Então, ele tava com o cérebro bem rígido. Então, para ele, tudo é muito literal para ele. Então, dependendo do que a criança fala para ele, ele ele enxerga, escuta e compreende de uma forma literal. Entra na mente dele de forma literal. Então, ele responde da mesma forma que ele entendeu. E aí, onde tinha conflito. Porque daí a criança fala, você que tá errado. Não, eu. Aí ele sabe que ele tá certo. Então, como assim? Por exemplo, ele vê da forma literal assim, eu vou ao banco, Luigi. Ele tava no banco de trás, eu tava dirigindo, e ele pequenininho. Isso antes do diagnóstico, depois que a gente vai lembrando como que ele agia, né? Daí eu falei assim, Luigi, eu tô indo ao banco, você quer ir comigo ou você quer ficar na casa da avó? E ele pequenininho, olhei no retrovisor, ele... Não, eu não quero ficar nesse banco, não. Eu prefiro ir pra casa da avó, porque eu vou ficar fazendo o que nesse banco? O banco do carro, porque ele pensa literal. A primeira coisa que vem na mente dele é o banco, aqui. Ele não pensou que minha mãe vai num banco, então deve ser o Banco Itaú, ou deve ser o Banco Bradesco, ou deve... Não, é o banco de onde eu tô sentado. E eu nesse dia fiquei assim, nossa, que coisa, né? Ele pensou no banco. Será que ele tá zoando, mas ele é tão pequeno? Então ele pensa de forma literal. Eu comecei a estudar o que é pensar da forma literal, né? Para eu poder primeiro pensar da forma literal. Tipo, ele me responde de uma forma muito bruta, aí eu tenho que pensar da forma literal, para eu entender por que ele estava me respondendo daquele jeito. E às vezes não era por querer, não era porque quer me agredir, ou quer ser melhor que eu, ou não tá querendo me respeitar, é porque a primeira coisa que vem é isso. Hoje ele tem discernimento, ele conseguiu vencer isso, ele conseguiu entender que a forma literal vem na minha mente, mas opa, peraí, na terapia ele aprendeu muito que ele precisa pensar antes de responder. Foi muito difícil ele entender isso, porque ele batia de frente. O antigo Asperger, né, que hoje é nível 1 de suporte, que ele debate muito com a verdade dele. Ele discute sobre tudo. Se ele acha que ele tem certeza, então ele vai discutir, você vai ter que convencer ele de uma forma que ele entenda que ele tá errado. Então essa forma literal aí é que nem você falar, tá chovendo canivete, a criança que é autista, nível 1 de suporte, ela pensa, canivete. Se ela sabe o que é canivete, ela vai imaginar o canivete caindo, não a chuva, não a água. Então é por isso que dificulta a socialização dele. E aí todo mundo olha de uma forma flexível e ele não, então fica como quem ele falou uma coisa absurda. Ele não devia falar assim. Ele é sem educação. Você tá mimando. Não, é porque ele é assim. O cérebro dele pensa dessa forma. A parte cognitiva dele é perfeita, rápida, processa muito bem. Mas ele tem essas questões que dificulta a socialização dele e gera... O que gera nele quando alguém debate com ele? Ansiedade. E é uma ansiedade. Imagina você
do seu pior momento de ansiedade, assim, que você já passou. Nele é umas 5 vezes mais. Então, ele se agredia, ele começava a se arranhar. Ele começava, quando ele via que ninguém entendia, e todo mundo falando junto, vamos supor, ele tá brigando com o priminho, ou ele tá brigando com o amigo, e aí todo mundo chega junto, ele fez isso, ele bateu, ele fez isso, né? Mas ele tá certo, ele tá errado. Aquilo vai virando uma loucura na mente dele, ele não consegue entender se o que você tá falando, o que você tá falando, o que você tá falando, aí aquilo vira uma explosão de repente, e ele grita, para, chega! E aí essa educação. Porque ele gritou, porque ele não teve flexibilidade e nem discernimento para falar daquela forma que todo mundo está acostumado e aceita. Gente, é ele que fez isso comigo, por causa disso, disso e disso. Não, ele não tem essa flexibilidade. Então ele grita, ele faz isso na hora que está muito sobrecarregada a mente dele, e ele se torna julgado, rotulado como o problema. Ele é o problema. E aí ninguém deixou ele explicar. Ninguém parou e falou assim, calma, para todo mundo. Vamos respeitar. Vamos falar um por vez. Como foi? Luigi, o que aconteceu com você? Aí primeiro ele, porque ele não sabe esperar. Ele está num processo de aprendizagem. Ele vai aprender a esperar, desde que você aplique da maneira correta as coisas para ele aprender. Senão ele não vai aprender. Ele nunca vai aprender. Ele vai sempre evoluir na parte negativa, não na parte positiva. Então, a gente começou a agir assim com ele. Sempre esperar ele falar. Sempre respirar fundo, porque se o conflito, se as questões que dá problema está nele, por que a gente não tem que ter controle? Não é a gente chamado normais? Então, se nós somos chamados normais, então quem tem que ter paciência é a gente, não a criança. Sim. Que tem que fazer o que a gente quer. A gente quer, mas a gente tem que ter sabedoria. Eles também são normais, só que dentro da individualidade de cada um. Cada um tem uma individualidade. Todos os autistas não são iguais. Nem nível 1 de suporte não são iguais. Cada um tem um jeito. É como eu e você. Nós somos chamados de típico. Mas eu sinto um tipo de calor, você sente outro. De repente você tá com blusa e eu falo, nossa, mas eu não tô com esse frio. Mas tudo bem, nós somos típicos. Por que nós não sentimos a mesma coisa? Porque nós temos diferenças dentro da nossa individualidade. E os autistas também. E isso não é respeitado. Principalmente no lugar onde tem muita criança. Não onde tem um lugar na escola. Né? Essa outra parte, né? Tem a parte do comentário que você fez de preconceito. Tivemos aí há uns 2 anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, o Luigi se desentendeu com um menino na escola, e a mãe desse menino ligou para Kelly e falou para ela, olha, tira seu filho de lá, porque ele não é normal. E a Kelly educadamente respondeu para ela, olha, então tira o seu, porque o seu é. Esse é o grande problema, né, do ser humano hoje a respeito do autismo, do TOD, do TDAH. Ele não enxerga e não tem aquele acolhimento. Ele simplesmente quer se livrar, né? Então, o que é mais fácil? Se o teu filho tem problema, tira você ele da é a minoria escola. Mesmo. Ele é a minoria, né? Então tira ele daqui. Não vai... A mãe falou isso pra mim no telefone, peguei ele na escola, tava levando ele pra terapia, e bela sexta-feira, tudo, e a mulher me liga falando, ela mandou mensagem pra mãe do Luigi, mandar uma mensagem, ligar para entrar em contato, eu entrei em contato, enfim, aí aconteceu que ela falou tudo isso pra mim, eu peguei e falei pra ela, olha, desculpa, mas eu nem sei o contexto do que aconteceu, você sabe? Então vamos deixar para conversar pessoalmente depois, num outro momento, porque eu tô dirigindo, não posso nem ficar atendendo o telefone, tá no Viva Voz aqui, mas... Então, não dá pra gente conversar. Nem dá, até porque ele tava dentro do carro, né? Ouvindo, né? Aí ela... Não, porque... se o seu filho não é normal, não tem que ficar numa escola onde tem só crianças normais. Então, se você não resolver isso, então eu vou ter que falar com a direção, vou ter que falar com a coordenadora. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas a gente pode conversar depois. Eu falei, como eu estou te falando, eu saber o contexto da situação, porque tudo tem um contexto. Quando chega
todas as vezes que chegavam as reclamações do Luigi, que bateu em alguém, ou que xingou alguém, ou que não quer obedecer, ou que fez alguma coisa errada, vinha sempre o recado dele. Nunca era de ninguém, era sempre ele. Aí eu comecei a falar, tá, qual o contexto? Né? Vamos ver as câmeras da classe? Porque, né, eu coloquei ele numa escola onde tem câmera, então eu acho que a câmera vai mostrar isso daí. Então vamos ver, porque tudo existe um contexto. Não tem esse negócio de chegar e falar, ele bateu. Nem para criança que não é autista. Ele bateu e ele fez isso, tá bom. E qual é o contexto da situação? Ele entrou na sala de aula e ele fez o quê? Ele entrou, ele sentou, a sala de aula estava como? A sala de aula estava muito barulho. Então tá, tava todo mundo, ninguém obedecia, a professora teve que gritar com todo mundo. Ok, então tudo errado, a parte sensorial dele já estava abalada. E aí, o amigo dele foi brincar com ele, e aí pegou a mochila dele, e ele não aceitou, porque ele já estava com a parte emocional muito abalada, e aí ele tirou com tudo, o amigo xingou ele foi e bateu no amigo, porque xingou. E cadê o auxiliar da classe? Para ter evitado tudo isso. Né? Nós temos que ter auxiliar de classe, porque está na lei. Então, cadê a auxiliar de classe para ter evitado que essa criança sabe que ela é uma criança atípica, sabe que a sala de aula está bagunçada, está ainda se acomodando para poder, né, começar a aula. Cadê a auxiliar para evitar esse tipo de coisa? Dá para evitar. Tudo eu aprendi e ele evoluiu com a gente sempre evitando que acontecesse alguma coisa. Ele foi evoluindo. Porque se você esperar acontecer para você xingar, não adianta. Para você dar bronca, para você rotular como problema, não adianta. Então você tem que sempre estar atento naquela criança. Vamos evitar, olha, já está muito bagunçado aqui e tal, vamos tirar ele dali sem ele perceber, porque ele é muito rápido para perceber. Você vem aqui, fica para cá para não brigar com ele, não pode fazer assim. Então você tem que saber como conversar, como abordar. Tirar o foco. Tirar o foco dele ali. Olha, Luigi, você me ajuda com esses livros aqui? Olha, eu tava precisando levar lá em cima. Enquanto ele estiver no foco daquela ação, ele vai continuar. Ele não para, porque ele não tem esse controle de parar. Não tem. Nós temos. Começa uma briga, você fala, opa, até aqui dá, mas mais do que isso, eu vou parar porque o negócio pode piorar. Ele não tem esse controle no cérebro. Então ele começa, ao invés de diminuir, chegar um momento de diminuir, começa a aumentar, até que ele entre em crise, como aconteceu no Parque Vila Lobos. No Dia das Mães, a gente foi pro Parque Vila Lobos com a escola, tudo, e tava muito calor, então eles têm sensibilidade também ao calor, ao frio. Então ele já estava muito sensível ali com as novidades, com as informações, tudo. Ele foi brincar e tinha uma menina fazendo um castelo de areia. Passou um outro, enquanto ela pegava assim, passou um outro e bateu no castelo dela de areia, desmontou. E ele do lado ali. Aí ela falou, você fez isso. Aí ele falou, não foi eu. O menino correu pra lá, mentiroso. Pra quê? Ele, mentirosa é você. E aí começou. Daqui a pouco eu falei, antes de dar um problema, eu vou tirar ele. Daí eu falei, vem aqui, Luigi. Só que eu não tinha ainda nem diagnóstico dele quando aconteceu isso. Então, eu também não tinha conhecimento. Então, fui e tirei. E ele falou, não, porque eu que tô certo. E eu falei assim, eu não quero saber quem tá certo. Eu quero evitar um problema. Porque eu tô vendo que você tá ficando muito nervoso e tirei. Coloquei ele, vim embora. Já tava faz tempo lá. Peguei e vim embora, tal. Minha mãe, meu pai comigo, minha filha, minha outra filha, tudo. Daí, daqui a pouco eu tô dirigindo ali na ponte do Jaguaré, vindo embora, maior trânsito, tudo parado. Daqui a pouco minha mãe falou, Kelly, dá uma olhada pra trás, eu acho que o Luigi não tá passando bem. Eu falei, quando eu olho, ele tava tendo uma convulsão. Por conta do estresse que encheu tanto, passou dos limites, aí veio a crise. Aí quando veio a crise, ele desligou, ele apagou. Aí ele ficou 35 minutos desacordado, eu passei na contramão, eu fui buzinando tudo, até chegar no hospital aqui em Osasco, jogaram um monte de fralda nele, molhada, tudo, pra ele voltando aquela temperatura. Ele não tava com febre, mas o tempo tava quente, aquilo tudo junto, entra tudo junto na mente dele e gera uma confusão. Aí ele foi voltando. Até hoje ele não lembra disso, que aconteceu. Então, assim, eu comecei a estudar mais. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso entender melhor, porque a escola não vai entender. Ele tá no primeiro ano. Não era para acontecer convulsão febril nele, e ele não tá com febre, tanto que voltou ao normal. Então tem várias questões que acontecem também física,
que são sinais do autismo. E eu nem fazia ideia. Eu achava nele era tudo normal. Então, como que ele teve uma crise, e de uma crise dessa ele ficou assim. E ele estava estudando sobre o autismo ainda, estava para sair o diagnóstico esse ano. Aí eu levei para a doutora Regiane, falei, olha, aconteceu isso, achei um absurdo com ele e tal. Ela já, na hora que eu falei, ela falou, já pontuou ali, né, tudo no relatório que ela estava fazendo e tal, ela já colocou ali. Então, assim, são coisas bem imperceptíveis que vão aparecendo. E começa a surgir, desse nível 1 de suporte, começa a aparecer mais quando eles fazem 6 anos, 7 anos. Vai para a escola. Saiu do parque, que eles gostam de brincar, correr, ficar em parquinho, tudo. Vai para o primeiro ano. Quando ele vai para o primeiro ano, ele tem que sentar, como se fosse um monte de soldadinho. Fazer o que a professora quer. Desenhar, tudo. Para de ficar indo pro parquinho, já não é mais a mesma coisa. É uma mudança muito grande para eles. E eles, para adaptação, são muito, muito rígidos, porque eles não se adaptam fácil em qualquer ambiente. Então eles precisam de um tempo para regular isso. Vou ser o novo professor dele, o ano passado era outro, e agora eu vou ficar sem ele, aquele que era meu professor, meu Deus do céu, e agora? Então, eles têm dificuldade de adaptações. Esse foi um dos problemas, quer dizer, todo início de ano e meio do ano a gente já contava que ia ter problema. Uhum. Porque quando ele começava as aulas com alunos novos, professores novos, e aí chegava no meio do ano, ele ficava aquele mês de férias. Quando voltava, começava tudo de novo. A gente já sabia que ia ter. Por conta da adaptação dos professores. Por conta da adaptação e a readaptação dele. Então era começo do ano e o meio do ano. A gente já sabia. Quando acabava o ano, quando estava para acabar o ano, ele já estava bem, porque ele já se adaptou com as pessoas. Sim. Né? Ele demorava um tempo, mas ele conseguia se adaptar aí com elas. E adaptação, só para mais uma pergunta aqui. Adaptação, a alfabetização jamais foi um problema para ele. Foi. Foi? Determinado tempo, sim. Ele aprendeu a se alfabetizar no 3º ano. 3º ano. Graças a Deus também ele teve uma professora maravilhosa, né? A Maria. Ela foi um divisor de águas, assim, na vida dele. Para ele, até hoje, ele tem ela assim, como ele fala, se não fosse a Maria, como que eu ia saber escrever? Como que eu ia saber ler? Porque, assim, ele não gostava. Tem criança autista que gosta, por isso que eu falo, não são iguais. Tem criança, eles são, assim, tem características muito parecidas, mas eles não são exatamente iguais. Tem uns que amam ler, outros não. Outros não gostam de ler, gostam de, tipo, pula, tipo, já para ir no fim. Tipo, não aguento ler tudo. Vai pro final, ler tudo isso? Eu vou ter que ler tudo isso? Peraí. Ele vai pro final, exatamente. Ele já vai pro final. Só que criança que está se alfabetizando não sabe fazer isso, porque não sabe nem ler. Então, ele aprendeu a ler, escrever no final do 3º ano. Porque no 1º ano ele teve muitos problemas na escola. Tirei ele dessa escola, coloquei ele nessa onde ele está até hoje. Aí era pandemia. Aí era tudo online. Ele fechava o computador. Ele falava, chega, não quero mais. Porque todo mundo, os alunos, quando abria para os alunos tirar dúvida e falar, aí ele falava, tá todo mundo falando junto, ninguém me escuta, só eles querem falar, não preciso mais. E desligava. Aí fechava o computador, daí eu falava, você não pode fazer isso. Isso 2º ano. Você não pode fazer isso. Eu não posso? Eu posso. Eu posso e eu vou dormir. Porque ele é como se fosse fios desencapado, que quando eles estão muito nervoso, ansioso, gruda. Aí quando eles estão no nível top, assim, máximo, aí eles pegam, dorme. Aí vai desencostando, volta ao normal. Aí quando eles acordam bem, tranquilos, não falam mais sobre o assunto. Mas ele queria paz, porque aquele monte de criança, aquele monte de quadradinho na tela, falando junto, e ele se perdia naquele lá. Então a mente dele entrava em conflito, e ele queria desistir. Então, eu tinha que entender o porquê que ele queria desistir. Então, no 2º ano foi difícil, mas vencemos também. Aí, quando entrou no 3º ano, a Maria foi o divisor de águas, porque eu falo que o 3º ano dele foi como se fosse o 1º. Aprendeu tudo. Porque daí saiu da pandemia também, e aí ele foi pra escola,
Aí ele começou a socializar com as crianças. A Maria tinha muita paciência e ela queria aprender. Ela falou, não é possível, eu nasci para ser professora e eu quero entender o mundo dele, porque eu posso ter muitos outros e ajudar. E realmente, ela ajudou demais o Luigi, e aí ele se alfabetizou e tal, só que ele não gostava de escrever. Isso, ele aprendeu a ler, escrever, tudo, mas ele não gosta até hoje de ficar escrevendo muito. Ele tem um limite para escrever. Tipo assim, e as respostas dele, né, na prova é objetiva. É uma linha. E é muito objetivo. Tem umas coisas que ele dá risada. Essa semana mesmo eu vi a questão do tem umas coisas que ele dá risada. A rir sozinho. Teve um trabalho que ele... Que agora tá no 7º ano, né? Que ele fez, né? E a pergunta era... descreva uma pessoa embananada. Ele desenhou um bonequinho com uma banana. Um homem vestido de banana. Embananado. Então ele desenhou o rosto da pessoa e um traje de banana. Para ele era embananado. Ele tá embananado. Errado não tá, exatamente. Eles acabam sendo mais corretos do que a gente, né? E outra coisa, eles estão, assim, é difícil de entender a verdade deles, porque eles são muito verdadeiros. Não é que eles, ai, nossa, ele não é mentiroso. Não, não é isso, é que eles não vêem motivo para mentir. Eles falam assim, por que vocês, se você fala assim, não, obrigada, você quer uma copa de água? Não, eu tô, obrigada, mas você tá com vergonha. Aí depois você comenta perto dele, não peguei, mas eu fiquei com uma vontade de pegar, mas fiquei com vergonha. Nossa, mas por que você não falou? Você tem que falar, para ele tudo você tem que falar. Não, mas é quem deixa para depois. Não, deixa agora, vamos agora. Porque ele não tem que deixar para depois, ele é acelerado. E ele não tem esse negócio ele fala na cara. Então, até na escola ele teve esse problema, até o ano passado, né? Que ele era o líder de todos, né? Ele acabou se tornando o líder de todos. Ele é líder porque ele chega... Quando tinha algum problema dentro da sala de aula, ele falava para os amigos, mas vocês têm que falar. Eles não falavam, ele falava. Aí os amigos aprenderam que ele falava. Aí os amigos começaram a falar, Luigi, vem cá. Olha, tá acontecendo isso aqui, né, tal. Pode deixar que eu vou resolver. Aí ele quer pegar pra ele resolver. E aí ele fala, por que você não fala? Aí ele fala, mãe, por que o meu amigo tal não fala pra mãe dele? É que a professora falou assim, ele começou a chorar. Ele tem medo de comunicado pra mãe dele. Por que será que ele tem tanto medo da mãe dele saber que ele não foi bem na prova? Por que será? Aí eu falei, não, porque a mãe dele não vai gostar, que a mãe dele vai ficar chateada, e ele não quer que a mãe dele fique chateada. Ué, você foi mal, fazer o quê? A mãe dele tem que entender que ele não tá indo bem, é porque ele não tá entendendo. Qual o problema? Tem problema nisso? Ele não vê problema em nada. Então, ele fala assim, vocês são muito complicados. Ele fala, vocês são muito complicados. Já percebeu? E vocês falam que vocês são normais. Eu já vi muitos meninos me zoar falando que eles são normais, eu sou autista. Mas e aí? É isso ser normal? Vocês se acham normais? Vocês não são muito estranhos. Vocês são os estranhos. Porque vocês não assumem o que vocês fazem. Ele fala... Concordo com ele. Vocês não assumem o que vocês fazem. Vocês têm medo de falar a verdade para outras pessoas. Eu não nasci para ser empregado, porque se eu for empregado, eu vou querer mandar embora o meu chefe, se ele fizer alguma coisa errada. É ele que vai estar errado. Eu não vou fazer coisa... Ele fala, eu não vou fazer nada de errado. Mas se eu fizer, eu vou falar. Eu fiz errado. Fiz errado, tudo bem. Eu não vou querer fazer mais, é claro. Já aprendi, mas qual o problema? E a gente tá aqui falando tanto dele. Podemos conhecer o Luigi? Podemos. Vamos conhecer o Luigi, diretora? Oi, galera. Bonitão, hein? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu vim falar aqui um pouco como é ser autista. Ter autismo é uma coisa realmente muito difícil. Eu tenho nível 1, Asperger. E uma coisa que é uma luta todo dia. Eu sou bem irritado, sem paciência. Não consigo ficar parado na sala de aula. Isso atrapalha. Muitas pessoas me tratam como se eu fosse uma alienígena, uma pessoa estranha. Como se eu não fosse que nem vocês. Por eu ser agitado, por eu não ficar parado, por eu ficar sendo enérgico. E
por dentro eu sinto, eu não sou assim, eu não me vejo como uma pessoa diferente, eu vejo como normal, porque eu sei que deve ser difícil entender, mas o meu jeito não muda, porque eu continuo sendo um humano. E muitas pessoas me tratam mal por ter autismo. Muitas vezes eu já quis desistir disso, não querer mais ser autista. Muitas vezes eu já fiquei bravo, muitas vezes eu quis parar de falar para as pessoas que eu tinha autismo, por muitas outras pessoas que não têm mente e me tratam mal por eu ter uma diferença. Não sabem conversar, não sabem explicar, não sabem ser legal comigo. E o mundo, eu acho que é assim, só que tem que melhorar. Na própria escola mesmo, isso acontece, de pessoas me tratarem mal, até professores não me entenderem. Isso é muito ruim pra mim. Eu faço as lições, eu sou inteligente, eu faço prova, faço lição, faço tudo. Só que as pessoas não têm paciência comigo, com o meu jeito. E assim, eu acho muito triste a sociedade ser assim. E sim, todo dia eu tô tentando mudar, tentando ser melhor. Mas é muito difícil, porque tem até no prédio mesmo crianças que me tratam mal, que brigam comigo. E eu sou uma pessoa muito irritada, eu sou muito irritada. E então, tipo, brigam comigo, tratam como se eu fosse diferente, como se eu fosse uma pessoa que não é normal, que nasceu errado. Eu sei que eu não sou, eu não nasci errado. Esse dia me alegra bastante, por causa que é o dia da conscientização, pra todo mundo entender o que eu sou, como eu sou. E eu fico feliz. Muitas pessoas aqui também vieram me dar parabéns, me dá parabéns. Mas por que dar parabéns? Vocês estão perguntando isso. Por todo dia que eu luto e por eu conseguir chegar até agora e vencer todas as lutas. Isso sim, eu acho que eu mereço um parabéns por conseguir vencer todas essas lutas. E tem mesmo, no dia do autismo, tem pessoas que brigam, que querem encrenca, mas eu tento sempre me acalmar, eu tento sempre ser calmo e não fazer nada. Eu queria mandar uma mensagem também para todos os autistas. Eu queria dar parabéns para todos por vencerem todas as lutas. Tem muitos que são níveis acima do meu, que eu tenho certeza que devem lutar bem mais que eu. Parabéns, tá? Então, eu também queria dizer muito obrigado por minha doutora Regiane, minha família, meus amigos, para a professora Maria, que foi uma ótima professora para mim. Muito obrigado a todos que me apoiam, que me ajudam, meu pai, minha mãe, estão todo dia aqui comigo, minha avó, meu avô, a Ingrid, minha irmã. Obrigado também a Lu, que sempre me apoiou, meus tios, família do meu pai, meus avós. Muito obrigado. Muito obrigado principalmente a Deus, porque sem Ele eu não estaria nem na terra. E Ele, pelo plano que Ele tem pra mim na minha vida, que eu tenho certeza que não é pouca coisa. Meu nome é Luigi e sou autista, nível 1 Asperger, e eu sou também youtuber do canal do Solar Cruz. Parabéns. Primeiramente, parabéns. E como ele fala bem. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Muito bem. Ele, desde pequeno, ele tinha algumas tiradas assim que a gente falava, rapaz, mas de onde que ele ouviu esse negócio aí, né? Pois é. Pequenininho, uma vez ele abriu a geladeira de casa e falou assim, ô papai, não tem nada peculiar nessa geladeira? Eu falei, caramba. Ele era muito pequeno, né? Eu falei, de onde ele tirou? Com essa idade, eu nunca falei essa palavra, né? E ele sabia o que era. Ninguém sabe de onde tira. Ele sabia o que significava a palavra, né? E ele uma vez também, numa estrada de terra, que a gente estava em um sítio, caiu um pedaço de madeira no carro e eu comentei, falei, poxa, caiu um galho no carro. Ele falou, não é galho, é um graveto. Falei, como assim? Tá me corrigindo? São sempre palavras rebuscadas, né? Ele corrigiu a professora uma vez na escola. A professora foi falar da Estátua da Liberdade.
né? E a professora foi falar que a Estátua da Liberdade era feita de pedra. E Era ele uma olhou coisa para ela e falou, não tem nada a ver, ela é outro material, ela é Aliás, de ele bronze. falou, nem lembro o que era, mas ele acertou. Aí a professora, tem certeza, Luigi? Tenho, ela tá daquela cor por causa do mar. E aí depois ela foi no final da aula pesquisar e falou, e não é que ele tem razão. Ele tinha razão. Ela falou, nossa, eu tinha razão. E ela ainda foi procurar. Mas assim, a parte da inteligência, que o pessoal fala assim, nossa, ele é muito inteligente, né? Então, por isso que rotula que ele tem que entender tudo. Só que assim, na verdade, normalmente, a pessoa que é inteligente é uma pessoa que consegue sentar na sala de aula. Tudo que você, professor, está propondo para a criança ou adulto escrever, preparar, prestar atenção, ter foco, essa pessoa inteligente, ela vai parar, ela vai ouvir, ela vai ficar sentada ali, porque ela gosta, ela é inteligente, ela capta, ela é inteligente, ela lê tudo, ela escreve tudo, ela faz tudo que o professor está mandando, ela consegue ter concentração, foco. O autista, eu creio assim, que ele tem mais, que nem altas habilidades, ou ele tem a superdotagem, né? Superdotação. E o que é a diferença disso daí? Pelo que eu estudo, tá? O superdotado, ele não tem essa paciência, porque nem tudo ele entende. Ele é muito inteligente, mas em algumas partes, onde ele tem hiperfoco. Por exemplo, ele tem hiperfoco em carro. Então ele sabe tudo sobre carro. Tudo que você perguntar para ele, ele é o melhor de todos. Ele vai saber. Então você é bom em matemática. Então ele vai ser bom pra caramba. As outras matérias não tem tanto interesse. Então, como não tem tanto interesse, tá me deixando agoniado aqui sentado. Entendeu? Eu quero sair. Já me deu. Já fiz tudo que tinha que fazer aqui. Pronto, tchau. Ele não tem hiperfoco só em algumas coisas. Então, a superdotagem, a superdotação e a altas habilidades, que falam, é a mesma coisa, praticamente. Então, ele não tem a mesma, o inteligente é tá? É uma criança que consegue focar. E a superdotação ou altas habilidades, ele tem por natureza. Então, tudo que você falar para ele vai gravar, porque ele tem memória fotográfica. Então, ele grava tudo. Tudo que você falou. Até o que ele não gosta, ele grava. Só que assim, acabou, chega, não quero mais ficar aqui, quero sair. Agora, o inteligente já senta, já fica ali, já estuda, fica estudando várias vezes para aprender. Ele não. Ele memorizou, gravou, acabou, chega, não quero mais. Então, existe uma diferença, né? Aí o pessoal não entende, acha que o autista é muito, mas na verdade ele tem o hiperfoco dele. E nesse hiperfoco ele fica muito inteligente, para a sociedade é muito inteligente. O Elon Musk. Existem uns nomes aí que comprovam isso daí. Elon Musk, Steve Jobs, né? O Steve Jobs tem filme dele. Bill Gates. Tudo esses caras. Albert Einstein. Sim. Então assim, alguns Steve nomes Jobs, de autistas aí tem aquele filme que ele faz assim, o cara é fera em tudo. Só que tem coisas que ele não quer nem saber. Ele só queria saber sobre a Apple, sobre aquele hiperfoco dele. Agora, se você visse a vida dele por fora, outras coisas, ele não queria nem aprender. Não sabe nada. Então, assim, quer dizer que não é inteligente? Quer dizer que ele não é inteligente. Ele tem a inteligência, por outro lado, falta alguma coisa. Ele tem muita coisa de um lado do cérebro e tem, vamos dizer assim, e poucas informações do outro lado, que ele não tem interesse. Então, assim, não existe, por isso que não pode dizer que o que falam, que não, porque ele é muito inteligente, ele tem que saber tudo. Não, na parte comportamental eles têm prejuízo. Eles têm muita sabedoria realmente, em muitas coisas, só que tem a parte comportamental que tem prejuízo, tem a parte sensorial dele que tem prejuízo, ou tem barulho, ou tem luz, ou tem até a parte também da coordenação motora, fina. Não, a sensorial vai mais a parte do olfato, do paladar, da audição, da visão. Então, tudo isso é perturbado. Então, isso daqui, você vai ver que ele não vai trabalhar bem, ele não vai ter um comportamento bom. Mas como que pode se ele é inteligente desse jeito?
Porque a inteligência dele tá muita coisa na inteligência e faltou aqui, então ficou com comportamentos inadequados por conta de não ser tão assim, do jeito que as pessoas pensam. Na verdade, eles pregam que um inteligente tem que entender tudo, se ele é inteligente, ele tem que ficar sentado até o fim da aula. Se ele é inteligente, ele não pode responder desse jeito. Aí gera os conflitos com a professora, gera o conflito com os amigos dele, e aí rotulam como quem ele é um problema, mas na verdade, né, que ele não tem obrigação de saber tudo. Ele sabe o que ele tem hiperfoco, ele sabe o que nasceu com aquela facilidade, mas é um lado do cérebro, mas tem outros lados do cérebro, não tem só isso. Sim. Né? Ele toca num ponto ali, desculpa, Thiago, ele toca num ponto muito interessante ali, que ele fala das lutas dele, nessa idade ele já fala das lutas dele. Sim, do seu dia a dia ali. Então eu queria que você falasse um pouco dele, do que ele passa pra você dessa luta dele, e pra vocês, qual é a maior luta de vocês diariamente também? Tanto dele quanto de vocês. Acho que a maior luta dele, as lutas que ele sofre, no meu ponto de vista, que eu vejo, é exatamente isso, querer expressar o que ele sente e ninguém entender. Ele sofre muito por isso. Dele. Ele se frustra muito com as pessoas que não conseguem entender o que ele quer passar. E o que ele sente no organismo. Ele fala, quando eu fico ansioso, eu tento me segurar. E quando eu já tentei me segurar, e quando eu tento me segurar, ataca dor no meu organismo. Eu sinto como se fosse cãibras dentro de mim. Eu tenho sensações ruins, chatas, sabe? É muito ruim, eu não consigo expressar para vocês como que eu me sinto. Eu me sinto muito, muito mal. A ponto de quando eu era pequeno, ele se arranhava todo para passar aquela dor que ele sentia. Ele fazia outra dor, para esquecer a dor emocional e mental que ele sentia. E a outra pergunta? Para vocês, qual que é a maior dificuldade de vocês no seu dia? A luta de vocês diária, qual que é assim, a maior? Um dia normal de vocês ali, qual é a maior dificuldade de vocês? A luta maior? Por várias vezes, né? Eu ia trabalhar e ficava numa apreensão danada até 12:30, que era o horário que ele ia sair da escola. Porque era novidade todos os dias. Sim. Todos os dias. Então, a maior luta realmente é entender que ele vai conseguir se socializar e que aquele dia ninguém vai falar nada que aconteceu alguma coisa. Porque, cara, o negócio fica traumático realmente, né? Porque você fala, caramba, e hoje? O que vai ser? Já fica esperando alguma coisa? Brigaram? Ele não entendeu problema, alguém? Não entendeu alguém? Ou ele não foi compreendido? Não foi, então, cara, assim, graças a Deus, esse começo de ano pra gente tá sendo uma maravilha, assim. Esse ano, um ano que, meu Deus, não teve nada que aconteceu até agora, nada. Teve só um episódiozinho lá, né? Nada grave, né? Mas nada, foi bobeirinha que ele mesmo resolveu com o amigo dele, porque ele se resolve, ele é bem resolvido. Mas o ano passado, a gente chegava a ficar nervoso, eu mesmo ficava nervoso, no trabalho lá cheio de coisa pra fazer, cara, lotado de coisa pra fazer e a cabeça pensando ali, puta, daqui a pouco vem alguma mensagem no WhatsApp, vai vir algum problema aí, o que vai acontecer. E eu sempre tentava explicar para ele, não para encher a cabeça dele, mas eu preciso de um apoio. Então eu pensava assim, quando você chegar, você já sabe que aconteceu isso. Ele vai tentar falar do jeito dele e ele tá certo em partes. Outras partes a gente vai ter que saber como fazer para ele entender que nós estamos do lado dele, queremos que ele evolua, mas que ele precisa ajudar a gente, pra gente fazer com que todo mundo entenda como ele se sente. Aí nós dois vamos ter que falar igual, porque senão, aí ele sempre foi super companheiro, né, isso eu posso agradecer muito a Deus, porque é tão difícil, né, quando você encontra um filho com algum tipo de problema até de saúde ou qualquer coisa, e não tem o parceiro do lado pra fazer, é uma parceria mesmo, né? Então, se você não tem, é complicado. Base, suporte, né? Muito. Isso é uma coisa que eu senti falta na minha infância, né? Eu quando na minha infância foi uma infância pobre. Meu pai, eu perdi meu pai muito cedo,
E meu pai não era um pai presente, né, em questão de ser meu amigo, meu companheiro, nunca me apoiou nas coisas que eu queria fazer ali. E isso eu não quero passar para os meus filhos. Eu quero ser ao contrário do que ele foi comigo, na verdade, né? Meu pai bebia muito, aquele negócio de chegar em casa, brigar com todo mundo. Acho que eu sou que nem você também. Bater em todo mundo. Né? Mesma história. Mesma história. Eu tive chance de jogar futebol na minha infância. Idêntico mesmo. Tô me vendo ali já. Tinha até documento. Só falta o filho autista. Eu tinha até documento já pronto para ir embora do Brasil, né, jogar no Roma da Itália. E acabou assim minha vida virando de ponta cabeça de uma hora para outra. Tive uma lesão muito séria, acabei não tendo. Mas em toda essa parte da minha infância em que eu jogava futebol, né, o meu pai nunca foi assistir um jogo. Não apoiava, assim, do jeito que ele gostaria, ver, entendeu? né, eu ali no campo ali, então eu era um vazio. Né? Na verdade, eu era um vazio. Como na época lá, eu por exemplo, eu ia treinar de manhã, eu ia de ônibus e voltava a pé para casa, né? E no domingo, que meu pai estava lá, sábado e domingo, um apoio de falar, poxa, meu pai vai me levar ali para os campos, eu jogava muito ali na região de São Caetano do Sul, né? Na Zona Leste ali, eu sou ali do Jardim Guaracá, no Parque São Lucas ali, Jardim Sapopema, né, toda a região ali que eu jogava bola. E eu nunca tive esse apoio do meu pai, nunca foi ver um jogo, ou me levar, ou perguntar o que é que estava acontecendo, ou não, né? Ele só ficava, eu quero que você estuda, que era um empurrão, né? Você vai ser burro, e aquelas coisas de louco. E eu penso em ser ao contrário com os meus filhos, né? Eu não jamais quero passar isso para eles, né? Eu quero tentar ser o melhor pai possível. E, na verdade, essa parte do Luigi, do autismo do Luigi, né, me ajudou a melhorar. Uhum. Né? Sim. Me ajudou até a melhorar, né? Como hoje o Luigi é meu amigo, meu parceirinho, né? Ele eu descobri que artes marciais para ele faz bem, então eu coloquei ele no Muay Thai. Ele faz Muay Thai, fazia MMA, agora o professor saiu, ele começou a fazer boxe e Muay Thai. Então a Kelly leva ele para academia e eu busco ele na academia todo dia que tem treino. E ali vira o meu amigo de bate-papo. Então naquele momento ali que eu pego ele na academia, se aconteceu alguma coisa, ele já vem falando para mim, né, a respeito do que aconteceu com ele no dia. Ele pergunta, e aí pai, chutei bem? Foi bem hoje, não fui, tal, porque eu tô ali observando. Então ele começa a me fazer perguntas. É um incentivo para ele, né? Ver o pai ali. Ver o pai ali olhando ele. De namoradinha, que ela vai ficar brava. Tá uma menininha bonitinha ali na escola, ele já conta, ele já se abre comigo, né? Então, quer dizer, é isso que eu quero, né? É ser o meu amigo realmente, né? Ali, o meu parceiro. E o autismo dele me ajudou a melhorar, cara. Na verdade, a gente evoluiu muito. Eu também. Eu não seria a Kelly de hoje, jamais, se eu não tivesse um filho autista. Jamais. Eu evoluí mesmo. Eu aprendi coisas que eu não sonhava em estudar. E hoje, assim, pra mim, eu falo, nossa, hoje é tudo, né? E hoje ajuda famílias, né? Hoje, assim, eu estou como orientadora familiar, então, quando as mães estão passando pelo mesmo processo que eu passei, nas escolas, principalmente, porque tem dificuldade, e elas ficam perdidas. Se a escola tá perdida, a mãe, então, né? E aí a gente leva o conhecimento pra escola, né? Então, eu vou junto, aí eu participo da reunião, aí eu explico onde que tá o problema, aí a mãe fica mais calma, porque tá vendo que, o mundo não vai acabar, entendeu? Peraí, a luz no fundo do túnel apareceu, elas falam, né? Porque até então,
A escola bate muito forte, entendeu? Eles falam, cobra, fala que a criança não tá aprendendo, não tá fazendo, não quer fazer e acabou. E tó o seu filho, Isso é um leva para uma problemão. neuropsicóloga Tem e trata. Tem uma pergunta que eu tenho pra fazer, na verdade são duas que eu acho que vai dar tempo, Uhum. referente à escola. Ele passou por 4 escolas, Sim. né? Queria saber, além dos profissionais, é claro, qual o recurso que você encontrou nessa última escola, na que ele tá agora, que não tinha nas outras? Então, eu encontrei. Primeiro, Insistência. eu acho que foi persistência. Foi persistência, porque eu já estava saturada. Porque ele passou no pré, de uma para outra, depois o pré, né? 2. Depois ele foi para o primeiro ano. Quando ele foi para o primeiro ano, teve vários problemas. Que ninguém entendia, só rotulava que ele tinha problema e pronto, vai lá. Aí saiu o diagnóstico dele, daí eu coloquei nessa escola, que ele está até hoje. Quando eu ia para essa escola, era pandemia. Então, no terceiro ano, ele se alfabetizou. Aí que começou a minha luta, que daí eu também já tinha estudado sobre o assunto. Aí eu comecei a levar o conhecimento de muitas coisas para a escola. Então, eles falavam isso para mim. Muitas vezes a diretora falou, a coordenadora falou para mim, falou, olha, foi difícil, né, Kelly? Que nem no 5º ano, ele se formou. Aí, colocou a beca e tal. Aí ele falou assim, olha, Kelly, foi difícil, mas... tá aí, né? Aí eu peguei e falei, então, obrigada pela força e tal. E eles falaram pra mim, olha, a gente também tem que agradecer, porque você também fez a diferença, e se não fosse o Luigi, a gente não teria evoluído também junto com ele. Porque como para a escola também é muito novo, não tem muita divulgação, a escola, a lei existe. E a escola vai levando do jeito que é o regime interno. Não se pratica Não ali, se pratica. na verdade. E os pais ficam, sabe, quando vem a reclamação, os pais ficam achando que o filho é o problema. Então, a escola fala, então, você tem que tirar o desenho, você tem que tirar isso, você tem que deixar, dar um castigo, tira o celular. Só que como que tira o celular? Como que tira tudo isso para não evoluir para um problema maior? Porque evolui para um problema maior, porque eles não vão compreender por que tá fazendo isso com ele. Então, você tem que pegar, levar o conhecimento para a escola. Olha, não é assim. Vocês têm o PEI? O que é PEI? Das escolas por aí que eu tenho visitado com as famílias, não sabem o que é o PEI, né? E é um direito do autista, né? É o planejamento que eles precisam, né? É o plano especial da individualidade deles. Então, eles precisam aprender dentro da individualidade deles, né? E, além disso tudo, os pais têm que ir atrás também de falar na hora que o diretor falar alguma coisa sobre o filho, fala, tá bom, ele não tá querendo fazer a lição, mas por que ele não tá querendo fazer a lição? Você tá falando tanto das atividades que ele não tá conseguindo concluir, mas cadê a apostila adaptada dele? Ele tem apostila adaptada? Não. Ele tá com a mesma apostila, a mãe pagou 1.000 e pouco numa apostila que não era aquela. E ele não vai desenvolver aquela, porque na verdade eles têm o direito de ter a apostila adaptada. E como que é facilitada? Não, é a apostila adaptada, não se facilita nada. Mas, por exemplo, Luigi, ou um texto grande, vai pedir para a criança ler, todo mundo vai ler, mas ele não vai querer ler, porque tá grande demais, aquilo sobrecarrega a mente dele. Então você tenta dar uma reduzida na história e manda ele, tampa a metade e fala para ele ler 2 letras, é adaptar o mesmo conteúdo que tá dando para a turma do 7º ano, vai ter que dar pro Luigi para ele aprender a mesma coisa, a mesma conta que tá dando para todo mundo, vai ter que dar pro Luigi também, só que são 15 contas que tá dando para eles, porque na verdade a gente aprende muito por repetição, né, e eles também aprendem por repetição, só que assim, se der para todo mundo 15 contas, e você pegar 15 contas e dar pro Luigi, ele vai fazer umas 5 e vai falar, chega, não quero nem fazer. Então, se você der 8 contas, ele vai, essa aqui dá para fazer. Agora, se você colocar muita coisa, a mente dele vai olhar para aquilo e vai baralhar até, e ele vai desistir. Então, a criança desiste de fazer e ela não tem flexibilidade, ela tem a rigidez, aí ela pega e fala do jeito literal, não quero fazer mais, acabou. Não, você tem que fazer. Eu não vou fazer, eu não quero.
Isso era um problema gigante com ele, bater de frente. Aí a professora, ele não tá me obedecendo, ele tem que ter educação, ele tem que saber, não, ele tem educação, na verdade ele tá sobrecarregado, então eu levava até uma caixa de brinquedinhos, assim, tipo lúdico, massinha, tudo para ele ficar fazendo no tempo ocioso, então a criança não pode ficar com tempo ocioso dentro da sala de aula, porque ela vai dar trabalho, ela vai começar a mexer com o menininho lá do lado, né? Aí a professora, você não quer fazer, você fica quieto. Ou a professora fazer que nem já fez com o Luigi, né? Gritar. Então a professora grita com ele pega e grita mais, porque ele aprende por repetição também. E ele é mais literal ainda, então ele grita mais. Mas por que você tá gritando comigo? Então ela acha, porque ele tem coragem de fazer isso. Não é que ele tem coragem, é que ele é assim, ele não tem filtro. O autista não tem filtro. Então, se as pessoas mudarem o olhar, se o professor, os pais, né, a sociedade mudar os olhares, de repente uma pessoa que nem o Luigi não teve nenhum tratamento que nem ele teve, não teve a felicidade de ter esse tratamento, porque antigamente também nem tinha, mas é um adulto, se formou, agora é um adulto, tá dirigindo, alguém passa e fecha ele vai ficar doido, o cara. Sim. E o cara vai levantar, ele vai gritar, ele vai xingar, e o outro que tá do lado vai olhar, a sociedade olha como uma pessoa desmiolada, uma pessoa fora de si, uma pessoa, né? Realmente, ele não teve um tratamento adequado e de repente essa pessoa, não é que ela tá fazendo isso porque ela é corajosa, porque ela é sem educação, é porque ela não tem esse controle na mente dela. Ele não tratou quando era criança. Então hoje ele é um adulto, realmente com um diagnóstico, mas ele não sabe. Hoje em dia, muitos adultos estão se descobrindo, né? Estão fazendo diagnóstico, tirando diagnóstico. Né, tirando diagnóstico. O Elon Musk foi um deles, né? Uhum. Que foi descobrir há 2, 3 anos atrás agora e que ele tem autismo. Na nossa época, na minha época, na de vocês, não se falava do autismo, né? Era uma coisa... Você só falava do autismo quando você via uma criança com nível 3 ali, uma criança... Não, ele escondia. Né? Porque a criança assim tinha que ficar escondida. Porque... Era o preconceito muito grande. A questão do preconceito e da vergonha, né? De falar que de falar. Porque assim, o pessoal tratava diferente, né? Então ninguém nem falava. Sim, então... Trancava num quarto. Tinha esse baita problema. Ou eles eram tratados de forma diferente, né? Como retardados ou existiam vários nomes, né, que usavam, né? Que eram dados aí antigamente. E hoje não, hoje como existe essa facilidade da pessoa descobrir, vários adultos estão correndo atrás peraí, deixa eu me entender, deixa eu entender. Seu amigo mesmo falou, sim. O amigo dele mesmo falou assim, mas seu filho sente tudo o que eu sempre senti. Exato. Será que eu tenho isso? E o número hoje... Sério? O número hoje de autistas é absurdo. E a tendência é aumentar. Então, se a sociedade não se preparar pelo que vem aí para frente, tá frita. Falar sobre os números também, que é importante, eu acredito. Hoje, 1 a cada 36 crianças que nascem no Brasil, nascem com TEA, nascem com autismo. Então, o número é muito alto. Né? Nos Estados Unidos, 1 a cada 82 crianças que nascem com autismo. Então, fora outros países do mundo, e aí vai. Há 2 anos atrás era cada 40 nascia um. Então, quer dizer... Agora já... Não, cada 40 não, era mais, né? Era 200, mais, amor. 200. Acho que é 200. Cada 200 caiu para 36. Então tá caindo, né? Então tá aumentando muito o número de diagnósticos. Isso. Fora o que não tem diagnóstico. Que não consegue, porque não é fácil. Não é fácil Isso você são ter números, diagnóstico. Exatamente. Outro problema. São números que não são atualizados porque as pessoas não correm atrás. E também a dificuldade de conseguir. Também. Porque tem muitas pessoas que vão tratar e o SUS não dá conta, não sabe como tratar e não tem diagnóstico. Aí a mãe vai, coitada. Não consegue resolver a questão. Então precisa de profissionais que consigam fazer um relatório de tudo, levar adiante e até sair o diagnóstico dessa criança.
Saindo do diagnóstico, aí a mãe consegue alguns direitos, né? Mas se não tiver diagnóstico, como fica? Fica indo até o SUS, volta e não tem tratamento no postinho de saúde e vai. E essa criança vai dar problema lá na escola e vão falar que é a criança que é o problema. Sempre é a criança, sempre é o pai e a mãe. Nosso tempo tá acabando. O papo foi muito bom, foi bem esclarecedor. Só mais uma. Mas eu vou fazer porque eu tô aqui com... Tá no gatilho. Deixa eu ver. Tá no gatilho, eu vou fazer. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês, já que vocês tocaram nesse ponto da sociedade que não tá preparada, eu queria que vocês falassem quais são os maiores sonhos e expectativas que vocês têm para o seu filho daqui para frente. Olha, que ele consiga, né, superar essa parte de socialização, que esse é um ponto mais complicado aí para a vida dele. A parte cognitiva dele, graças a Deus a gente tem aí, já sabe que ele realmente é muito inteligente, que ele vai ter realmente um futuro brilhante aí. O Luigi, ele quer ser empresário, ele quer ser, né, o dono de si mesmo, né, do próprio nariz, e tomara a Deus aí que ele consiga. Cara, é difícil até eu quero muito que ele consiga olhar para trás e falar, eu venci, sabe? Eu venci todos os obstáculos e hoje eu consegui também conquistar tudo isso para poder ajudar o próximo. É isso que eu quero para ele, que ele consiga se sentir acolhido pela sociedade. Sim. Isso eu acho que é tudo. Eu posso morrer tranquila se eu souber que a sociedade conseguiu parar com essa coisa de preconceito, não só com autista, mas com qualquer pessoa. E vai porque ter que mudar, não tem sinceramente, o que fazer, não. É terrível isso. Viver o preconceito é terrível. Você não dorme, você não tem vontade. Você tá vivo e ao mesmo tempo tá morto. Qualquer forma de preconceito já não cabe mais, né? Não. Isso acabou há muito tempo. Como casal, né? Porque a tendência era ir para outro lado. E nesse bate-papo a gente vê que vocês se ajudam. Sim. O quanto melhorou o relacionamento de vocês ter um filho com autismo. O quanto contribuiu para essa união. Olha, no meu caso, eu também batia de frente com ele, né? Porque eu também não entendia muito o meu marido. Então eu pensava assim, eu falava, por que eu tô falando com ele, ele vira e vai embora? Eu tô falando ainda, muita mulher fala isso, né? E aí eu falei, poxa, eu tô falando, ele já saiu, não dá atenção, não gosta de mim. E tudo a gente se vitimiza também bastante, né? A gente sem perceber se vitimiza. Então assim, eu creio assim que eu evoluí porque eu comecei a me tratar a minha mente para entender o Luigi. E com isso eu acabei entendendo até meu marido. Porque eu falei, poxa, se eu tenho paciência agora para entender a hora, o tempo certo de ouvir meu filho, por que eu não posso entender como o meu marido pensa? Meu marido, ele tem o espaço dele, Se ele tá... O Luigi não tem que ter o dele, eu tenho que ter o meu, e ele tem que ter o dele. Acabou. Se ele virar aqui e for me deixar falando sozinha, não é porque ele não me ama. É porque é o tempo dele, já entendeu, já deu o que tinha que dar. O que eu falei, já falei demais, chega. E ele foi pra lá, mas isso não significa não quer dizer que é um checkmate, não te amo, não quero ficar com você, acabou. Eu tenho o meu valor pra ele, não é algumas coisas que o comportamento dele tem comigo é que vai dizer que não existe amor. Existe amor, existe respeito, e isso para mim é fundamental. Então eu aprendi a ter essa paciência, eu aprendi que o mundo não é do jeito que eu pensava. Meu marido tem o espaço dele e eu tenho o meu. Eu tenho que respeitar isso, porque o casamento é isso, é essa união, essa parceria, né? E se eu entendo o meu filho hoje, que dirá um casamento, que dirá a minha filha, que dirá meus pais, eu entendo a sociedade, como pensa. Então eu não aceito críticas de ninguém, porque cada um pensa de um jeito. Cada cérebro pensa de um jeito. Eu penso do meu jeito, você pensa do seu. Você fez um comentário que eu não acho legal, mas é seu comentário e é válido. Tudo é válido. Então eu acho que eu evoluí muito nesse sentido. Eu não seria essa Kelly se eu não tivesse tido o autismo na minha vida. Né? Então eu estudei muito, aprendi e não teria estudado nada disso, porque a sociedade não tem interesse de estudar o que não tem dentro de casa, infelizmente. Que bela dica. Considerações finais dele.
Já que você presta esse serviço também em escola, se você quiser deixar o seu contato para quem está nos assistindo e tiver interesse em estar entrando em contato com você, fica à vontade para deixar bom. também. Então, querendo uma orientadora familiar, pode me procurar, né? Meu telefone é 94249-3530. Fica a dica aí. Kelly, Alexandre, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo. Um dos mais interessantes que a gente teve até agora. Que bom, graças a Deus. A gente espera levar sempre né? um pouco de conhecimento para esse povo, e a gente sempre conta com a participação aqui dos nossos convidados, que é eles que fazem aí o programa. Vocês que estão assistindo, deixa aquele like, quem curtiu, quem gostou, ajuda muito aqui, colabora aqui com a rapaziada. Esperamos vocês no domingo que vem, aquele abraço, tamo junto, brigadão, até a próxima.